Pai, nós te louvamos, te bendizemos nesta noite. Te magnificamos, meu Deus, por estarmos em tua casa, em tua presença. E uma vez mais, ó Deus, aprendemos a tua poderosa palavra. Espírito Santo, fala aos nossos corações. Espírito Santo, nos dê entendimento, nos dê inclinação espiritual. Nós viemos conhecer as verdades da tua palavra, Senhor, os mistérios escondidos, todas as revelações que o Senhor quer entregar aos nossos corações. Nossa alma tem fome, tem sede de ti. Meu Deus, levanta deste núcleo homens e mulheres, pregadores, ensinadores, que pratiquem a tua palavra, meu Deus, que venha ser uma referência para esta geração. Deus, nos dê graça, nos dê força nesta jornada. Nós cremos, meu Deus, na tua bênção sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Queridos, hoje a gente começa um novo módulo, né? Introdução ao Novo Testamento. A gente trabalhou no nosso primeiro módulo a bibliologia, né? Que é o estudo da Bíblia, onde nós ali defendemos que a Bíblia ela é a palavra de Deus, a inerrante, a infalível, a inspirada palavra do Senhor. Logo após, né, a gente estudamos sobre introdução ao Antigo Testamento. Então a gente viu, né, um resumo de cada livro. E eu passei inclusive uma atividade para os irmãos, né, para trazer qual é a mensagem do livro do profeta Miqueias, que é um profeta menor, né? Os irmãos vão fazendo aí, tem também uma lista de exercícios para a gente concluir, né? Alguns irmãos já entregaram. E hoje a gente vai estudar a introdução ao Novo Testamento. Lembrando que a gente tem aconselhado os irmãos desde o início do nosso curso que façam a leitura diária da Bíblia, amém? Eu sei que tem irmãos aqui que já têm, né, feito essa leitura, têm se esforçado, e os irmãos estão de parabéns por isso, né? Porque é necessário, né? É um esforço, mas que é necessário para as nossas vidas. E a nossa indicação é sempre: comece do começo, né? Comece do Gênesis. Se você puder, ler um capítulo do Gênesis, um capítulo do Evangelho de Mateus, que é Novo Testamento, né? E assim você vai criando esse bom hábito de ler a Bíblia diariamente em sequência, para você entender a história bíblica, amém? Tem pessoas aqui que lê 2 capítulos, né? João aumentou 2 capítulos? 2 no Antigo e 2 no Novo. Ah, parabéns, é isso aí, é isso aí. Se você ler 4 capítulos por dia, você lê a Bíblia toda em um ano. Os irmãos sabem disso, né? Então faça esse esforço, né? Tem esse trabalho de ler a Bíblia diariamente. Isso, irmãos, é um desafio. É um desafio. Não é fácil não, né? Quando a gente fala, né, de, por exemplo, quem trabalha fora, quem tem filho, quem é casado, quem é obreiro, não é fácil. Então tente ler pelo menos um capítulo, tá bom? Tenha este trabalho, essa dedicação, porque vai valer a pena. A gente precisa ler toda a Bíblia. Como é que a gente sabe que a gente está fazendo a coisa certa, se você nunca leu a Bíblia toda, né? Como é que você sabe que as suas atitudes estão corretas se você nunca leu toda a Bíblia, que é o nosso guia, que é a nossa direção, amém? Hoje a gente começa a introdução ao Novo Testamento. Nós já temos aqui alguns alunos novos, né? Tem a irmã Daniele, que ela é nova, né? Deus abençoe a irmã Daniele, e também o irmão Miqueias. Deus abençoe a irmã Miqueias. Daqui a pouco está chegando a esposa dele, né? A irmã Camila. Sejam bem-vindos à nossa turma. Tem mais alunos chegando aí em nome de Jesus, amém? Louvamos a Deus do casal também, né? Tiveram dificuldade de vir nas outras aulas, né? Mas, para a glória de Deus, estão aqui, amém? Deus abençoe. Então, introdução ao Novo Testamento. A apostila, vou pedir a irmã Gleice, faz favor, distribui para aqueles que ainda não receberam. Obrigada. Vamos lá. Qual é o objetivo dessa disciplina? Qual o objetivo? Primeiro, levar o aluno a um conhecimento introdutório do Novo Testamento. Então, a nossa intenção é que você tenha uma noção do que fala o Novo Testamento. Você não vai sair dessa aula, né, dessa matéria, que a gente vai dar em mais ou menos um mês, sabendo todo o Novo Testamento. Não é o objetivo. O objetivo é você ter uma noção. Vamos fazer uma introdução de cada livro do Novo Testamento. Quantos livros tem o Novo Testamento? 27. E o Antigo?
Somando tudo dá quantos livros? A nossa Bíblia tem 66 livros, ok? Então, tem um conhecimento introdutório. Segundo, letra B, despertar no aluno um profundo amor pelos ensinamentos do Novo Testamento. Então, a nossa intenção é que você saia daqui amando a palavra de Deus, né? Beijando e abraçando a sua Bíblia, se possível. Beija, abraça e beija a palavra de Deus, amém? Letra C, incentivar o aluno a continuar aprofundando-se no estudo do Novo Testamento, buscando assim crescimento espiritual. Então a gente vai te incentivar a você ser um estudante. O bom professor não é aquele que dá tudo mastigado. O bom professor é aquele que te incentiva a estudar. Porque tem aluno e tem estudante. O aluno é aquele que só recebe informação. O estudante é aquele que recebe as ferramentas e ele corre atrás para se aprofundar. Então a nossa intenção é fazer com que você saia daqui com o desejo de se aprofundar na palavra. Não, preciso ler a Bíblia toda. Preciso ler o Antigo e o Novo Testamento. Para quê? Para o seu crescimento espiritual. Não tem como, escute isso, um cristão crescer se ele não ler a Bíblia. A fulano cresceu, mudou 10 anos, fulano cresceu muito. Ele é um leitor bíblico? Não. Então tem um negócio errado. Talvez o que você entende por crescimento é o cargo que ele alcançou, os dons espirituais que ele alcançou, mas isso não significa crescimento espiritual. Tem pessoas que têm cargos, que têm dons, mas são imaturos. A palavra de Deus que traz maturidade para nós. Quando eu aceito a Cristo, a Bíblia fala que eu nasci de novo, eu sou de novo gerado, então eu sou um bebê recém-nascido. Bebê sabe comer sozinho? Bebê sozinho, ele sabe o que é o melhor para ele? O que vai dar a força para ele crescer? É alimento, e o nosso alimento é o quê? Palavra de Deus. Então por que infelizmente a gente percebe-se muitos cristãos imaturos? Falta de Bíblia. Inconstantes, falta de Bíblia. Sem firmeza, falta de Bíblia. Porque quando eu começo a ler a Bíblia, eu começo a entender que crente sofre. Então não é qualquer probleminha que eu vou parar de ir para a igreja. Entendeu o mistério? Quando eu começo a ler a Bíblia, eu entendo que seguir a Cristo é um chamado ao sofrimento, é dizer não para o meu eu, para fazer a vontade de Deus. Então quando eu começo a ler a Bíblia, eu começo a ter maturidade. Eu percebo que eu tenho que viver bem com meu irmão, então tem coisas que eu vou ter que ignorar, vou ter que engolir sapo, como diz por aí. Então a Bíblia me dá maturidade, eu me torno adulta espiritual. E é bom a gente conviver com gente adulta, né? Adulto fala de gente ajuizada, né? De gente que sabe resolver problema. Então o cristão que ama a Bíblia, que lê a Bíblia, que compreende, que pratica, ele sabe lidar com os problemas. Ele tem resistência na dificuldade. Ele tem um norte, ele tem uma direção. Então isso é crescimento espiritual. E a Bíblia traz isso para a nossa vida. E parabéns para você que está aqui, né? Você está tendo crescimento espiritual, né? Letra D. Levar o aluno a ter convicção inabalável da integridade, autoridade e inspiração divina do Novo Testamento. Ou seja, você sair daqui acreditando que sim, todo o Novo Testamento, todos os livros do Novo Testamento têm inspiração divina. O que quer dizer ter inspiração divina? Quem lembra? Esse livro tem inspiração divina. O que significa isso? O livro tem inspiração? Também. Deus soprou, né? Deus soprou a quem? Ao homem, os escritores, né? A gente vai falar aqui sobre a visão global. A gente vai ver que a Bíblia tem cerca de 40 escritores. Quem é o autor? É um só. Que Deus vai pegar cerca de 40 homens em tempos diferentes, né? 1600 anos, 16 séculos, né? Que viveram em circunstâncias diferentes. Homens que eram cultos, homens que eram sem letra, homens que viviam na corte, homens que viviam no campo, cuidando do gado.
Deus vai pegar gente, né, que não tinha conhecimento e vai encher do Espírito, vai dar inspiração, vai soprar, e essa pessoa vai entregar a mensagem de Deus da forma como Deus assim queria. E a mensagem é uma só. Qual é a mensagem principal da Bíblia, irmãos? Salvação. Qual é o tema principal da Bíblia? O tema: Jesus. Você precisa encontrar Jesus em toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. A gente já passou aqui, né? Na apostila de bibliologia, tem ali onde você encontra Jesus em cada livro da Bíblia. Tem bíblias de estudos que também dá, né? Ali é cristologia, né? Cristo naquele livro da Bíblia. É maravilhoso. A gente precisa ver Jesus em toda a Bíblia Sagrada, porque Jesus é o tema central e a salvação do homem é a mensagem central. Vamos lá, visão global. A Bíblia é uma verdadeira biblioteca de 66 livros, divididos em duas partes: Velho Testamento, com 39 livros, e Novo Testamento, com 27 livros. Trabalharam nesses 66 livros 40 pessoas. Cada escritor manifesta o seu próprio estilo e características. Entretanto, há na Bíblia um só plano que de fato nos mostra um só autor divino, guiando os homens. O nosso estudo será o Novo Testamento. Porém, devemos ter em mente que o Novo Testamento está muito entrelaçado com o Velho Testamento e vice-versa. Então, tanto o Novo Testamento quanto o Antigo Testamento, eles estão o quê? Entrelaçados. Por quê? Porque o Antigo Testamento, ele vai fazer as promessas que vai se cumprir aonde? No Novo. Então, se na sua Bíblia só tivesse o Novo Testamento, você não ia entender a mensagem, né? Você vê o evangelista Mateus falando: para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Bem, a mensagem do profeta está no Antigo Testamento. Que profeta? Você não ia entender. Agora, se na sua Bíblia também tivesse apenas o Antigo, a mensagem também não estaria completa. E o Salvador? Quem é o Salvador? Né? Jesus, né? O Verbo que se fez carne e habitou no nosso meio, ele se manifesta no Novo Testamento. Então, o Antigo e o Novo estão entrelaçados, um complementa o outro. Não tem um que é mais inspirado que o outro. Não tem. Todos os livros, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, têm inspiração divina. Olha só, há 1040 citações de referências ao Velho Testamento no Novo. Cristo é o tema do Novo Testamento. Então, no Novo Testamento, você vai encontrar 1040 referências do Antigo. Então, tem gente que fala assim: eu acredito em Jesus, mas eu não acredito em Noé. Jesus citou Noé na sua pregação? A gente já falou sobre isso, né? O que dá veracidade ao Antigo Testamento, e que é algo muito forte, é que Cristo citou o Antigo Testamento. Ele vai dizer, o que diz a lei, os profetas, os escritos, está dizendo sobre mim. Acabou. Então não há o que discutir, né? Então o Antigo Testamento, ele tem inspiração divina, e isso é tão verdade que o Novo cita, né? Os escritores do Novo Testamento vai citar por 1040 vezes passagens, profetas, referências ao Antigo Testamento. Podemos então dizer como Jó: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Jó 42:5. Pois nas escrituras anteriores ouvimos falar dele, mas através dos evangelhos os nossos olhos o veem. Amém? Então, o que os profetas, o que os ministros do passado falaram, se cumpriu em Jesus. Mudou-se do que era distante judeu para o que é definitivamente cristão, da velha aliança para a nova aliança, de Moisés para Cristo, da lei para a graça. Amém? Olha só, divisão do Novo Testamento segundo a ordem na Bíblia. Irmãos, a Bíblia está escrita em ordem cronológica? Sim ou não? Não. Ela está escrita em ordem lógica. Qual o primeiro livro? Gênesis. E o último?
Tem tudo a ver. Gênesis é o começo, Apocalipse é o fim, né? Fala do fim de todas as coisas. Então a Bíblia não está em ordem cronológica. Tem uma Bíblia de estudo que é a Bíblia, né, de estudo em ordem cronológica. Ela não é barata, não, né? Como assim seria a A ordem cronológica deveria o primeiro livro ser o mais antigo. Você entende? Ordem cronológica. O primeiro deveria ser o mais antigo, o último o mais recente, né? Mas a Bíblia não segue essa ordem cronológica. Por exemplo, Jó, que está lá nos escritos, Jó é da época dos patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó. Então ele deveria estar lá entre o Gênesis, o Êxodo, entendeu? Então não está em ordem cronológica, mas está na ordem lógica, para a gente conseguir entender a história da salvação, né? Então, aqui tem uma divisão. Primeiro, vem os evangelhos. Quantos são os evangelhos? 4 evangelhos, né? É isso aí. O irmão já entendeu o mistério. São 4 evangelhos, isso mesmo. Livro histórico é um. Que livro histórico é esse aí? Atos dos Apóstolos. É um livro histórico, está contando a história da igreja, né? As epístolas são quantas? 21 epístolas. O que significa epístola? Carta. Epístola nada mais é que uma carta. Exatamente. Livro profético. Qual é o livro profético do Novo Testamento? Apocalipse. Total 27 livros. O Novo Testamento foi escrito na sua maioria em qual língua? No grego. O grego usado foi qual grego? Koiné, que significa o quê? Quem lembra? Koiné significa o quê? Grego koiné. É o comum da linguagem do povo, né? E não clássico, ok? É o grego comum, não o grego clássico. Algumas palavras foram escritas em qual língua? Aramaico. Então as 3 principais línguas da Bíblia, né? Tanto do Antigo quanto do Novo, é qual? Hebraico, aramaico e o grego. Então o Novo Testamento, a grande maioria está escrito no grego. Só que há palavras que estão em aramaico, ok? Por exemplo, Mateus 27, 46, né? Eloi, lama sabachthani, tem talita cumi, efatá, maranata, aba, são palavras em aramaico, ok? Mas o Novo Testamento, a grande maioria está escrito na língua grego koiné, grego comum. Tá dando para entender? Latim não, né? Latim mais foi o período da Igreja Católica. Né? A Vulgata Latina, que foi a tradução, né? Da Bíblia para o latim. Aí a Vulgata Latina, ok? Mas não tem no original. O original é hebraico, grego e aramaico. Por exemplo, o Antigo Testamento, a grande maioria está no hebraico e algumas porções estão em qual língua? Quem lembra? Alguém falou? Aramaico, né? Livro de Daniel, profeta Daniel e também de Esther. Há porções em aramaico, tá bom? Mas a grande maioria, amém. Pastor, abre para fazer um favor. A grande maioria está no hebraico, tá bom? Então, o Antigo Testamento, boa parte está escrito no hebraico, algumas porções em aramaico. Novo Testamento, boa parte em grego e algumas palavras em aramaico, ok? Deu para entender? Deu para entender, missionário? Eita glória! O missionário deu uma saudação aqui, meu Deus, é forte. Vamos lá. Síntese do Novo Testamento. Primeiro, os evangelhos. É a manifestação do evangelho. O que significa a palavra evangelho? Quem lembra? Boas novas. E aí, mais para o português para a gente entender. O que significa boas novas? Boas notícias, né? Evangelho é boas novas, boas notícias, ok? Qual é a agência na terra que está incumbida de trazer o evangelho, as boas notícias? Qual a agência que Deus estabeleceu? Igreja. Então nós somos portadores das boas notícias. Quando alguém chega até nós com notícias ruins, a gente precisa levar notícias ruins também? O que a gente tem que levar? Boas novas, são boas notícias. Falar de Jesus, né? Questão central: a carreira terrena de Jesus Cristo, o Filho de Deus humano. Livro de Atos. Propagação
propagação do Evangelho. Então, nos Evangelhos, a manifestação das boas novas, das boas notícias, eis que o reino de Deus é chegado até vós, arrependei-vos, né? Amém? Então, houve a manifestação. Atos é a propagação, os resultados da morte e da ressurreição de Cristo, com a propagação das boas novas, boas notícias, por impulso e liderança do Espírito Santo, começando em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra, né? Quem escreveu o livro de Atos dos Apóstolos? O evangelista Lucas, que também escreveu um dos evangelhos, ok? Então ele tem 2 livros na Bíblia Sagrada. Lucas é o evangelista do Espírito Santo, porque ele cita o Espírito Santo com muita frequência. Em Atos dos Apóstolos ele faz pelo menos 40 referências ao Espírito Santo de Deus. O que ele está deixando bem claro para nós? Que sem o Espírito Santo de Deus não tem como levar o evangelho. A igreja só cresceu, só suportou toda a perseguição porque ela tinha o Espírito Santo de Deus. Porque o líder da igreja, o que impulsionava a igreja, é o Espírito Santo de Deus. E a mesma coisa nos dias de hoje. A gente só vai conseguir pregar as boas novas, levar o evangelho, resistir ao mundo, ao diabo, à nossa carne, se a gente estiver cheio do Espírito Santo. Amém? Epístolas, que são cartas, é a explicação do evangelho. As explicações e os conselhos dados pelos apóstolos às igrejas cristãs ainda no berço, onde são fixadas as doutrinas, que significa ensinos, que devem ser cridas, vividas e defendidas pelo cristão de todos os séculos. Então as epístolas têm como objetivo ensinar como praticar o evangelho, ok? Então a epístola vai trazer as doutrinas e ali os seus escritores vão instruir como você vai pôr em prática. Porque, por exemplo, a gente prega, mas muitas vezes as pessoas não entendem. Mas como que eu vou botar isso em prática? Você precisa amar o próximo, tá? Mas e aí? Como que isso acontece na prática? Né? O amor ao próximo é quando você estende a mão para aquele que está necessitado, né? O amor ao próximo é quando você ajuda aquele que está caído, é quando você perdoa, né? É quando você auxilia ele de alguma forma sem interesse, né? É quando você intercede por ele, chora com ele. Então as epístolas, ela tem a intenção de falar de uma forma clara, bem explicada, como vai ser na prática o evangelho. Isso é maravilhoso na palavra, né? Deus, ele sempre ali nos instrui como colocar em prática aquilo que a gente precisa viver. Porque não basta conhecer, né? A gente precisa o quê? Praticar, né? Você que está fazendo um curso básico em teologia, você tem uma responsabilidade maior. Você é um privilegiado, né? Pessoas me param na rua e falam: poxa, eu queria muito fazer o curso, mas eu não tenho condição, não tenho tempo. Estou muito endividado. Nossa, eu queria tanto fazer o curso, né? Obreiros, pessoas mais velhas, mais novas. Então nós somos privilegiados, né? Nós que estamos aqui, podemos sentar, né? Temos um acesso à informação. Pessoas da geração mais antiga não tinham esse acesso a bíblias de estudos. Muitos não sabem nem ler, né? Não sabiam, não sabem ler. Então nós somos privilegiados por isso. Mas a nossa responsabilidade é maior. Que a gente tem mais conhecimento, né? Quanto mais é dado, mais será o quê? Dobrado. Perfeito. Então a gente tem que entender, eu tenho um grande privilégio, estar fazendo um curso básico, um bacharel, uma faculdade, né, em teologia, todavia minha responsabilidade é maior, né? Porque eu estou tendo um conhecimento mais profundo para a minha prática ser mais profunda também, amém? Mas é bênção para você, tá bom? Isso é bênção. É responsabilidade boa, ok? E número 4, o Apocalipse, que fala de quê? Consumação. Sob a forma simbólica de grandiosas visões, a predição infalível de como o reino de Deus haverá de tornar-se uma realidade sobre a terra por ocasião do milênio, e como em seguida o Senhor restaurará céus e terra, devolvendo o
paraíso aos remidos ao preço do sangue de Deus homem Jesus Cristo. Por exemplo, o livro do Apocalipse, que fala da consumação, do fim de todas as coisas, e a gente vai se aprofundar mais nele quando a gente estudar escatologia, a gente vê que não é um livro fácil de ser entendido, né? Pode botar a irmã Cleide. A irmã Cleide foi orientada a começar a ler a Bíblia pelo Apocalipse, tadinha, né? Imagina como é que ela ficou, né? Ficou bem confusa, né? Ela entrou em desespero. Por quê? Não é fácil de ser entendido. Tem visões, tem profecias, tem mensagem que já cumpriu, vai se cumprir, né? Agora, quando você entende, né? Eu vou trazer mais para frente para os irmãos bons livros para você ler. Eu tenho PDF, mas você que puder adquirir, faça isso. Livros que te ajudem a entender versículo por versículo, né? É bom você ter um comentário expositivo na sua casa. Por exemplo, o Arno Weisby, ele tem 6 livros, né? Comentários expositivos, maravilhoso, é um investimento muito bom. Por quê? Quando você entende a mensagem do Apocalipse, você entende que você é vencedor. A igreja já venceu. Você entende? O que eu estou passando aqui é passageiro. O dor, a lágrima, o choro, a dificuldade, perseguição, frustração, as raivas que a gente passa, né? Isso que a gente tudo vivencia enquanto cristão, isso é passageiro. Eu já sou vencedora. O Apocalipse, a mensagem é muito clara. Jesus já venceu o diabo, irmão. Satanás, ele sabe que ele já perdeu. Ele sabe que a igreja de Cristo é triunfante na terra. Nós já somos mais do que vencedores. Então isso aqui é passageiro. Por isso que a Bíblia fala, persevera, suporta, né? Vai até o fim. Porque você já venceu. Então a Bíblia é tão maravilhosa que quando a gente começa a entendê-la verdadeiramente, a gente fica forte. Ok? A gente fica maduro. A gente tem, não estou passando por isso, mas vai acabar. Já venci, a Bíblia é muito clara. Jesus já venceu o diabo, anticristo, falso profeta. Acabou, a Nova Jerusalém já está linda e maravilhosa esperando por nós, né? O céu é nosso, então vale a pena ser fiel até o fim. Então a Bíblia, ela é maravilhosa. É por isso que quando a gente começa a compreendê-la, a gente se torna pessoas mais felizes. Eu mostrei para os irmãos, acho que foi na nossa primeira aula, né? O Instituto de Engajamento Bíblico dos Estados Unidos fez uma pesquisa com pessoas cristãs entre, se eu não me engano, 8 e 84 anos de idade. E descobriu-se que as pessoas que leem a Bíblia com uma maior frequência semanal, de 4 vezes por semana ou mais, essas pessoas, elas têm um senso de solidão menor. Essas pessoas, elas conseguem vencer com mais facilidade amarguras de relacionamentos que não deram certo. Essas pessoas conseguem vencer vícios com drogas, com imoralidade sexual, vícios de bebidas, né? Essas pessoas se tornam mais evangelistas, evangelizam mais. Essas pessoas conseguem ser mais discipuladas. Olha que maravilha! O que a Bíblia faz? Né? Então quando eu começo a ler a Bíblia, eu começo a praticar a Bíblia, né? Porque eu compreendo ela, eu me torno uma pessoa mais feliz, eu me torno uma mulher, um homem, um pai, uma mãe, um cristão, um profissional. Todas as áreas da minha vida eu sou tocada, porque a Bíblia não fala só de mim enquanto cristã, porque as pessoas não entendem, né? As pessoas pensam que a Bíblia só fala de mim enquanto obreiro. Não! A Bíblia, ela fala de você enquanto servo, enquanto filho, enquanto pai, enquanto marido, né? Enquanto vizinho. Então a Bíblia, ela nos transforma em todas as áreas da nossa vida. Então não tem ninguém que vai ler a Bíblia, compreender a Bíblia e praticar ela e vai se tornar uma pessoa pior. Dá uma olhadinha que vai cair ali. Não tem, viu, irmãos? Não tem. Todo aquele que ler, compreender da forma correta e praticar, vai se tornar uma pessoa melhor em todas as áreas da sua vida. Milhares de pessoas testemunham que foram curadas só de ouvir na rádio alguém lendo e pregando a Bíblia. Pessoas que estavam em coma, ligaram o radinho, ela ouviu a oração, a pregação, levantou do coma. É
A palavra de Deus, ela é poderosa. E ela é suficiente por si própria. Vamos lá. Os 4 evangelhos em conjunto. Tá dando para entender? Uma peinha. Deus abençoe e glória. Os 4 evangelhos em conjunto. Vamos lá. Uma perguntinha, né? Algumas perguntinhas. Por que há 4 evangelhos, especialmente quando os 3 primeiros parecem abranger quase o mesmo assunto? Um só não seria melhor? Né? Tem pessoas que falam, para que 4? Um só não ia resolver o problema? Né? Os três em sequência ali, eles praticamente têm a mesma informação. Por que 4? A primeira resposta é porque Deus assim o quis. Deus quis assim, amém? Segundo, porque nos tempos apostólicos existiam 4 classes representativas do povo, que eram quem? Primeiro, judeus, depois, e um corpo tomado das 3 classes, que é quem? Então, naquela época, havia 4 grupos que representavam a população, que eram os judeus, os romanos, os gregos e a igreja, que é formada por esses 3 grupos, ok? Cada um dos evangelistas escreveu para uma dessas classes, adaptando-se ao seu caráter, às suas necessidades e os seus ideais. Tá bom? Então por que 4 evangelhos? Porque cada um vai focar numa classe que representava o povo. Mateus escreve para quem? Quem sabe? Mateus é os judeus. E Marcos? Romanos, escreve para os romanos. E Lucas? Oi? Lucas, gregos, isso mesmo. E João? Escreve para quem? Para a igreja, né? A gente vai perceber essa diferença entre eles, ok? Então não é por acaso. Primeiro, Deus quis assim 4 evangelhos. Segundo, cada evangelista vai focar no seu destinatário. Ok? Por que vai haver algumas mudanças, né? Quando, por exemplo, os evangelistas vão contar a mesma passagem, escute isso. Eles estão contando a mesma passagem, eles estão relatando a mesma história, só que Mateus, ele fala de alguns detalhes que Lucas não cita. E Marcos também não cita. Por quê? Porque ele está focando no público a qual ele está escrevendo. Mateus escreve para os judeus. O que Mateus fala muito? Para que fosse, né, para que se cumprisse o que foi dito pelo... Os judeus amam os seus profetas. Ama. Valoriza os seus profetas. Então Mateus está escrevendo para eles. Olha, Jesus é o Cristo. Para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, aconteceu isso na vida de Jesus. Está provando que Jesus é o Cristo para quem? Para os judeus. Tá dando para entender? Ok? Olha só, Mateus, sabendo que os judeus aguardavam ansiosos a vinda do Messias prometido no Antigo Testamento, ele apresenta Jesus como o quê? Os judeus esperavam o quê? Messias. O Messias está prometido lá, desde o Gênesis, né? Um da descendência da mulher ia pisar na cabeça da serpente, né? Então os judeus estavam aguardando o seu Messias, o seu Salvador. Só que qual era o tipo de Messias que os judeus aguardavam? Um rei, né? Linhagem nobre, como Salomão, né? Rico, poderoso, que tirasse o poder que havia de Roma em relação aos judeus, né? O Império Romano que dominava os judeus na época. Então qual é o Messias que os judeus esperavam? Tem que ser um rei, tem que ser um homem poderoso, um homem forte, um homem de linhagem nobre, né? Sangue azul, que vai nos libertar das mãos dos romanos e vai reinar sobre nós. Por quê? Estavam pensando nas coisas terrenas, né? É tanto que os próprios discípulos, antes de Jesus ascender aos céus, eles vão perguntar: Senhor, quando que tu restaurarás o reino a Israel? Depois de andar 3 anos com Jesus. Então ainda com aquela mente do reino terrestre. Quando que o Senhor vai restaurar? Não, as estações, os tempos que o Pai determinou pelo seu próprio poder, não importa vocês saber. Agora, vocês vão receber virtude do Espírito Santo e serão as minhas testemunhas. Amém? Se preocupe com isso. Ser cheio do Espírito Santo, fazer minha obra, e quanto o reino, não se preocupa, porque o Pai já determinou todas as coisas. Então eles estavam o quê? Pensando no reino terrestre. Os judeus queriam o Messias poderoso. Abre ali, pastor, por favor.
Messias, né? Um rei poderoso, glorioso. Todavia, o rei deles era quem? Simples, né? Entrou com jumentinho. Exatamente, né? As pessoas botaram lá uns raminhos, né? Os galinhos, né? Começaram a jogar. É assim mesmo. Por isso que Mateus está o tempo todo falando, ó, como foi dito pelo profeta, cumpriu Jesus. Ele está provando para os judeus que Jesus é o Messias. Agora Lucas escrevendo para um povo culto, que é quem? Os gregos, né? Cujo ideal era um homem perfeito. Faz com que o seu livro focalizasse a pessoa de Cristo como a expressão desse ideal. Então Lucas vai apresentar Jesus como um homem perfeito. A gente vai se aprofundar na próxima aula sobre isso, ok? Por quê? Porque Lucas está escrevendo para os gregos. E o grego, não sei se os irmãos sabem, mas os gregos, eles eram o povo do falar bem. Já ouviu falar isso? Pensa no povo que falava bem. Acho que acabou. Tem só um restinho. Pensa no povo que falava bem. Os grandes filósofos da época, os grandes médicos da época eram gregos. Lucas era um médico grego, né? Então Lucas, ele vai escrever os gregos, ele sabe para quem ele está escrevendo, né? Sabendo que os gregos buscavam a perfeição, era um povo que cultuava a beleza, né? Os deuses da Grécia são os deuses perfeitos, né? De beleza, tem a deusa da beleza, a deusa da sabedoria, não é assim? Então, sabendo disso, ele apresenta Jesus como um homem perfeito. A perfeição que vocês tanto buscam no ser humano, em questão de intelectualidade, de beleza, de fala, de escrita, vocês encontram em Jesus, mas não da forma como vocês procuram, ok? Ele vai apresentar o Jesus um homem perfeito no sentido espiritual, tá bom? O diabo queria... Não, era sobre isso que Lucas, a nacionalidade grega dele ajudou bastante em nos trazer a luz do evangelho dos gregos, né? Perfeito. E que era um povo que tinha todo um discurso, né, para defender as suas ideias. No caso, Mateus ou Marcos, um judeu, não traria a... Exatamente. Não conhecia a cultura com tanta profundidade, né, a língua, né, com tanta profundidade como o Lucas. Deus sabe, né, quem ele chama e ele usa de acordo com a característica e a capacidade de cada um, né? Então Lucas, sabendo que os gregos estão procurando a perfeição, vai apresentar Jesus, ele é o homem perfeito, ok? Marcos escreve a quem? Romanos, um povo cujo ideal era o poder e o serviço, e ele descreveu Cristo como conquistador poderoso. Você se repara, por exemplo, quando Marcos vai falar sobre o endemoniado gadareno, ele vai falar com mais detalhes. Ele vai falar que o endemoniado era muito revoltoso, né? Era muito agressivo, que cadeia nenhuma segurava, ninguém passava pelo caminho, né? Que todos que já tentaram prender ele quebrava as cadeias. E vem Jesus, ou seja, ele está mostrando que Jesus é o poderoso. Porque os romanos, eles queriam o quê? O poder. Eles dominavam na época. Seus soldados eram referência, né, no serviço militar, eram referência de autoridade. Então Marcos, sabendo disso, ele vai escrever aos Romanos, todavia apresentando Jesus como quem? O conquistador poderoso. E João? João tinha em mente a necessidade dos cristãos de todas as nações, e assim apresenta as verdades mais profundas do Evangelho, entre as quais mencionamos os ensinos acerca da divindade de Cristo e do Espírito Santo. João está falando com a igreja, e na igreja tem judeu, na igreja tem grego e na igreja tem romano. E João está preocupado com as necessidades interiores. Então João vai falar de verdades profundas. Aquilo que João cita em relação a Jesus são falas muito, muito além da capacidade humana. É tanto que os discípulos, quando Jesus fala, Jesus fala, vamos até Lázaro, porque Lázaro dorme. Aí os discípulos falam, mas está dormindo, então está tudo bem. Jesus vai falar de verdades profundas que o homem não consegue entender. Aí depois que eles vão entender, né? Então João, ele sabendo da necessidade da igreja, que é de todas as nações,
Ele vai falar de verdades profundas que o interior do homem necessita saber, tá bom? Outro aspecto que chama a nossa atenção é o fato que Mateus, Marcos e Lucas cobrem quase o mesmo terreno, ou seja, trazem as mesmas informações, né? Fatos, passagens muito parecidos. E João trata em sua maior parte de matéria não mencionada por eles. João repete o milagre da multiplicação dos pães. É o único milagre que você vai encontrar no Evangelho de João, que repete nos outros 3 evangelhos. É o da multiplicação dos pães, tá bom? Embora seja apresentado de modo mais completo no que diz respeito à significação do próprio milagre, João cita, mas com mais riqueza de detalhes, ok? Porque João está escrevendo a igreja e João fala com mais profundidade de verdades, tá bom? Eu fiz esse quadrinho aqui, ele tem aí na sua apostila, tá bom? Depois você vai dar uma olhada, e que faz, né, essa comparação. Por exemplo, os evangelhos sinóticos. Quais são os evangelhos sinóticos? Mateus. O que significa a palavra sinótico? Quem lembra? Semelhante. Por quê? Porque esses 3 evangelhos contêm informações do quê? Né? Eu lembro que quando eu era criança, eu fui folhear a Bíblia, aí caiu nos evangelhos. Eu olhava assim e falei assim, mas está repetindo a mesma coisa em Lucas e Marcos, e depois eu fui descobrir né? Que eles traziam as passagens, né? Informações semelhantes, mas eu fiquei confusa, ok? Por quê? Sinótico, então, que tem informações semelhantes, né? Olha só, então os evangelhos sinóticos, eles trazem fatos externos da vida do Senhor, ok? João, fatos internos da vida do Senhor. Na próxima aula a gente vai se aprofundar mais, tá bom? Sinóticos, vai falar de aspectos humanos da vida do Senhor. João fala de aspectos divinos da vida do Senhor. Sinótico vai trazer o quê? Os discursos públicos em geral, né? João vai falar dos discursos particulares em geral. Os sinóticos, o ministério está focado aonde? Na Galileia em especial. Isso aqui é uma informação importante. Então, os evangelistas dos sinóticos estão focando no ministério que vai acontecer boa parte na Galileia. Sim, em outros lugares, mas em especial na Galileia. João não, o ministério na Judéia, ok? Essas são as diferenças. Na próxima aula a gente vai mais se aprofundar em relação a essas informações. Eu trouxe esse quadro aqui, não está na sua apostila. Só para os irmãos terem uma noção, a gente tem visto muito as siglas AC, significa antes de Cristo, e aqui está DC, né? Depois de Cristo, está correto, né? E tem essa sigla aqui também, AD, que é o ano Domini, né? Que acredita-se que é o ano em que Jesus nasceu. Na sua apostila aí tem um quadro cronológico. Nesse quadro cronológico está apresentando que Jesus nasceu no ano 5 a.C. Por quê? O ano 0 no nosso calendário é o ano que Jesus nasceu, mas houve um erro de datação. Então colocaram que Jesus nasceu, né? Botaram o ano 0 que Jesus nasceu, mas na verdade Jesus já tinha nascido 5 anos antes. Houve um erro de datação, ok? Então, na verdade, Jesus nasceu no ano 5 a.C. Isso aí foi um erro de datação. Isso aqui é só uma informação que está aí nesse quadro da sua apostila. E quando você estudar, você vai olhar, peraí, os fatos começou no ano 5 a.C., nascimento de Jesus, como isso aconteceu? Porque foi um erro de datação. O irmão Edésio já está virando especialista nesse assunto. Você pode tirar tudo com ele, tá bom? Mas olha só para a gente saber. Então, AC, antes de Cristo, os anos contados de forma decrescente, né? Então aqui é o ano 10 antes de Cristo, o ano 20, o ano 30 e assim vai passando, ok? É contado de forma decrescente, tá bom? A partir do ano Domini, que é o ano 0, inicia-se o que chamamos de era cristã ou era comum. Então colocaram uma determinada data que Jesus nasceu, aí zerou o calendário. Aqui é os anos antes de Cristo, aqui zerou, que é o nascimento de Cristo, e aqui é o depois de Cristo. Só que houve um erro na datação. Jesus já tinha nascido no ano 5 antes, ok? Foi só um erro de datação. Isso não muda
estuda a inspiração divina, tudo que a gente está estudando. É só para você, quando ler ali nesse quadro, você, não, mas como? Não estou entendendo. É porque foi um erro de datação. É só isso para os irmãos saberem. Descer depois de Cristo. Aí os anos são contados de forma crescente, né? A gente está no ano 2022, ano que vem é qual ano? 2023. Os irmãos sabem que no calendário dos judeus o ano não zerou. Por que não zerou? Eles não acreditam na vinda de Cristo. Perfeito. Eles estão aguardando quem? Messias. Então, eles estão no ano 5.700 e pouco. O nosso calendário zerou. Jesus nasceu tal data. Os especialistas, né, pegaram as informações dos evangelhos, né, imaginaram, nessa data aqui que Jesus nasceu, foi nesse ano, ok? Aí zerou o calendário. A partir dali foi 1, 2, 3, assim sucessivamente. Só que os judeus não messiânicos, que não acreditam que Jesus é o Messias, para eles o calendário não zerou, só vai zerar quando o Messias vier, ok? Então eles estão no ano 5.700 e pouco ainda, estão aguardando o Messias. Isso é uma informação importante para você saber. Por exemplo, o Silvio Santos, que é muito conhecido no nosso país, ele é judeu, ortodoxo, né? Ele não é messiânico, ele não acredita que Jesus é o Messias. Não acredita, tá? Tem pessoas da família dele que são evangélicas, mas ele não, ele é judeu, ortodoxo. Então, por exemplo, vez ou outra você vai ver lá no SBT, eles estão comemorando alguma festa sagrada dos judeus, faz uma propagandazinha e fala, nós estamos no ano tal, tal e tal. Para ele, como judeu, não zerou. O Messias ainda não veio. Sim, um grande profeta, um rabi, né, um mestre muito entendido, que fez boas obras, mas não é o Messias. Infelizmente, né? Mas nós cremos que sim, Jesus é o Messias e Ele é o nosso Salvador. Isso aqui é só para os irmãos, né, se localizar. Não está aí na sua pocheira, mas se você jogar na internet, né, linha do tempo, antes de Cristo, depois de Cristo, você vai encontrar esse quadrinho. Só para você saber, porque a gente tem muita informação em ano antes de Cristo e depois de Cristo, para você entender. Depois de Cristo é depois do nascimento, tá bom? Antes de Cristo é antes de Jesus nascer, ok? Vamos lá, vida política e religiosa em Israel nos dias de Jesus. A gente vai apresentar aqui alguns grupos políticos e religiosos que se destacaram nos dias de Jesus, tá bom? O primeiro deles e o principal, quem é? Famosos, né? Os fariseus. O nome significa separatistas. Nos tempos de Jesus, esse grupo era considerado a seita mais numerosa, poderosa e influente. Eram legalistas, rigorosos. Defendiam a rígida observância da letra e das formas da lei, como também das tradições. Apesar de haver alguns homens bons no meio deles, mas em geral eram conhecidos por sua cobiça, crueldade, justiça própria e hipocrisia. Os fariseus e os escribas eram os líderes religiosos do povo. Então, os fariseus, eles tinham um grande poder sobre o povo. Qual apóstolo era fariseu? Quem sabe me dizer? Paulo. Você sabia disso? Paulo era fariseu, né? E a Bíblia fala claramente que ele consentia na morte dos cristãos. Ele até o sumo sacerdote ia buscar cartas para ele entrar dentro das casas e arrastar homens e mulheres para serem torturados, presos e até mortos, né? Ele era um fanático religioso. Paulo era um fanático religioso. Ele matava em nome de Deus e pensava que fazia o certo. Na verdade, era uma grande ignorância que ele vivia, né? Mesmo tendo todo conhecimento, né, da época, das leis, né, dos mandamentos, todavia, para defender Deus, ele era extremamente violento e matava a seita do caminho, né? Os cristãos na antiguidade eram conhecidos como a seita do caminho, porque no Antigo Testamento, por exemplo, o livro de Provérbios fala muito sobre caminho, né? Há caminhos que ao homem parece perfeito, mas ao final são caminhos de morte. Ensina o seu menino no caminho. Então eles pegaram essa palavra e falavam, esse daí é da seita do caminho, né? Atos Apóstolos vai encontrar essa expressão. É
os cristãos na época, né? Então, os fariseus, eles eram extremamente legalistas. Eles queriam seguir, né, entre aspas, ao pé da letra a lei, mas eles não tinham amor, muito menos misericórdia, né? Eles eram o famoso faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, né? Infelizmente, influenciaram muito o povo daquela época. Agora, os escribas. Os escribas, eles eram copistas dos textos sagrados e mestres encarregados de ensinar a lei ao povo. O escribismo desenvolveu-se durante o cativeiro babilônico. Eram peritos profissionais da interpretação e aplicação da lei e outras escrituras do Velho Testamento. A relação entre a lei moral e cerimonial foi esquecida e invertida. O estudo das escrituras em si tornou-se uma obsessão para com as minúcias, até nas sílabas e letras, sendo que a idolatria da letra destruía a reverência em que ela tivera origem. Por isso Jesus condenou essa superveneração da tradição dos homens. Então eram homens extremamente entendidos, né? Eles que eram os copistas. A gente falou sobre eles quando a gente estudou bibliologia, né? Eles que faziam ali a cópia das escrituras, do papiro e também do pergaminho. Só que infelizmente eles foram se corrompendo. Eles passaram a fazer suas interpretações da lei, foram criando tradições e eles mais defendiam a tradição em si do que a própria palavra. Por exemplo, nesse texto aqui, Marcos capítulo 7, Jesus critica eles por quê? Porque eles diziam que tudo que poderia ter deles do seu pai e sua mãe era corbã. O que é o corbã? O corbã era uma oferta específica ao templo, era uma tradição. Só que eles estavam violando um mandamento importantíssimo, que é qual? Honrar o pai e a mãe. Então eles super defendiam a tradição, né? Dizendo que estava defendendo a letra, defendendo a palavra. Todavia, eles não estavam seguindo de forma correta a palavra. Porque eu vou deixar de ajudar meu pai e minha mãe para dar, por exemplo, uma oferta ao templo? De jeito nenhum. Então, se o seu pai e sua mãe estão precisando, honra o teu pai e tua mãe, ajuda eles. Depois você dá uma oferta para o templo. Está dando para entender? Então eles queriam defender a letra. Na verdade, estavam defendendo tradições, mas não a palavra de Deus verdadeiramente. Vou querer falar? Inclusive, Jesus usou a própria tradição do fariseu contra ele mesmo. Perfeito. Tudo que era para ele ter feito, ele não fez. E aí ele falando que aquela mulher era uma pecadora, ela não poderia tocar, mas ele não fez o que a tradição mandava, né? Instruía, que era receber com todo aquele ritual o seu hóspede, ok? Então eles queriam defender a letra entre aspas, na verdade queriam botar uma tradição lá em cima que eles mesmos interpretaram, né? Não estou dizendo aqui que estava errada a tradição, todavia a palavra de Deus ela tem que ser prioridade na nossa vida, ok? Vamos lá, os essênios. Quem eram os essênios? Eles viviam isolados em suas propriedades, trabalhando no campo ou em serviços úteis, mas rejeitando o comércio como estímulo à cobiça. Os mais estritos renunciavam até o casamento. Eram exclusivistas, o que quer dizer? Intolerantes. Então, o pecador, o errado, não prestava para eles. Ascético é aquela pessoa que se abstém de prazeres, né, buscando um equilíbrio espiritual, pensando que, né, se abstendo de prazeres vai alcançar esse equilíbrio. E também eram místicos, ou seja, eles acreditavam nos mistérios, anjos, demônios, né, vida após a morte, algo, eles acreditavam céu, inferno, e eram escravos da forma. Sua liberdade mística com a palavra escrita não lhes proporcionou liberdade espiritual. Eles acreditavam que existia tudo isso, demônios, anjos e tal, todavia eles não eram libertos, né? Porque não basta acreditar. A gente sabe que existem demônios, a gente sabe que existe anjo,
Mas a libertação, né, é um processo que é uma busca, palavra, oração, jejum, envolve tudo isso, e eles não praticavam essas coisas, ok? Então eles eram um grupo muito fechado entre eles, né? Vocês estão percebendo que esses grupos, infelizmente, estão entre nós, né? Fariseus, né? Pessoas que legalistas, né? Que quer defender a tradição, mas esquece da palavra, né? O amor a Deus, o amor ao próximo, né? Pessoas que são como os escribas, que têm muito conhecimento, mas que são cobiçosos, né? Usa do seu conhecimento para se autopromover. Pessoas que são como os essênios, que a gente falou, vivem fechado entre eles, são intolerantes, se errou, não presta mais, né? Acreditam em céu e inferno, mas não estão buscando libertação espiritual. Então percebe, esses grupos da antiguidade, dos tempos de Jesus, infelizmente representam nós. Isso que a gente tem que entender, né? A gente tem que tomar cuidado, porque senão a gente fica muito parecido com eles também. Porque a Bíblia fala de gente como a gente, né? Então a gente vê Israel errando, o povo matando Jesus, o povo perseguindo os apóstolos. Se a gente não vigiar, a gente começa, né, a matar o crente, a perseguir os servos de Deus. Então é gente como a gente, o povo de Israel é gente como a gente. Então nós também estamos sujeitos. Agora, os saduceus eram membros de um partido oposto aos fariseus. Pessoas moralistas, né? Defendiam muita moralidade, mas só na fala, né? Negavam tudo que era sobrenatural. Não acreditavam na ressurreição, vida após a morte, alma, céu, inferno. Não acreditavam em anjos, demônios. Quais eram as suas doutrinas principais? Aceitavam somente a lei escrita, Pentateuco. Negavam a providência de Deus. Para eles a alma não existe, o corpo não ressuscitará. Interpretavam literalmente o Velho Testamento. Para eles não existem os anjos, não há céu, nem inferno, nem demônios. Eram materialistas consumados. Você conhece cristão assim? Infelizmente tem crentes assim também. Infelizmente, né? E não acredita em céu, e não acredita em inferno, e é cristão. Então a gente tem que começar a repensar, né? Aquilo que a gente acredita, de fato, de verdade. Então, eram extremamente o quê? Materialistas. Extremamente. Os herodianos, quem eram? Formavam mais um partido político do que religioso. Eram inimigos dos fariseus, bem como dos judeus de modo geral. Só que quando eles queriam pegar Jesus, eles se uniam. Eles eram terríveis, né? Não tinham alguma doutrina peculiar, mas eram injustos e hipócritas, ou seja, eram fingidos. Nasceram com Herodes o Grande. Eles defendiam o poder de Herodes, ok? Defendiam, era a favor dele. Quem eram os Herodes? Pregavam que a lei devia ser guardada, mesmo pela força da espada. Então, eles eram extremamente violentos, extremamente cruéis, né? Se, por exemplo, eles tivessem oportunidade de ver alguém pagando imposto para Roma, e matava aquele judeu. A pessoa estava cumprindo, né, ali o papel dele como cidadão que estava no domínio de Roma, pagando imposto. Se eles vissem isso, eles matavam a pessoa. Eles não aceitavam, não, né? Então eles eram extremamente, né, zelotes, bem zeloso, né, pela lei, mas completamente da forma errada. Odiavam mortalmente os romanos. Eles odiavam os romanos. Se eles pudessem, eles matariam todos os romanos. Eles provavelmente, tá, isso aqui é uma hipótese, foram os responsáveis pela destruição de Jerusalém no ano aproximadamente 70 depois de Cristo. Acredito que o imperador Nero tenha convocado eles para fazer isso. É uma possibilidade, tá bom? Quanto à doutrina, seguiu o judaísmo em geral. Ou seja, conheciam a lei, né? Interpretavam do jeito deles, eram cruéis, extremamente violentos para defender o que eles acreditavam. A gente vê aí aqueles do islamismo extremo, né? Se explodem em nome de Allah, se matam em nome de Deus, e matam todo mundo também de perto. Teve algum discípulo que era desse grupo? Quem sabe? Não. Simão Zelote é um dos 12 que foi chamado.
Ele provavelmente, antes de ser discípulo de Jesus, ele fazia parte desse grupo. Era violento, era cruel, era intolerante, mas era um ignorante. Então tem pessoas que estão errando em nome de Deus, mas estão errando. Errando achando que está fazendo certo. Por quê? Má interpretação da palavra, né? Alguém ensinou errado. E aí a pessoa sofre, todo mundo que está junto com ele sofre junto. Então Simão se converteu, mas ele, você vai ver ainda os evangelistas chamando ele de Simão Zelote, ok? Provavelmente aí nessas seitas aí vem minoria, né? Então provavelmente Roma acho que perseguiu eles ao extremo, né? No caso dos zelotes, né? Eles eram os rebeldes. Quando eles queriam fazer rebelião, eles davam um jeito, eles aprontavam. Mas Roma também era muito violenta com eles. Porque Roma sabia, ou eles matam a gente ou a gente mata eles. Porque eles eram também assassinos mesmo. Então quando eles se rebelavam, eles iam para cima deles para frear mesmo, com muita violência, inclusive com morte. Quem eram os publicanos? Não constituíam um partido político e religioso. Os publicanos eram desprezados pelos judeus, porque o governo romano se encarregava de receber os impostos e os direitos de alfândega. Mateus, um dos apóstolos, havia sido publicano. Inclusive o Mateus é o primeiro evangelista, né? O primeiro evangelho foi escrito por Mateus, ok? Quem eram os samaritanos? Os samaritanos eram colonos de raça misturada, ou seja, eles foram levados para aquela terra, né? Ali pelos assírios, no ano 700 anos antes. Então os samaritanos eram uma mistura de judeus com outros povos, tá? A gente viu que os assírios dominou o Reino do Norte, o Reino do Norte foi para o cativeiro da Síria, a gente viu isso no Antigo Testamento, e aí, ali a terra de Samaria, eles colocaram outros povos para ali habitar, e houve uma mistura de judeus com outros povos. Eles aceitaram o